Olá, boa noite a todos. Vamos então dar continuação às nossas aulas. Hoje será a nossa quarta aula nesse semestre 2020.2 e a temática da nossa aula será o direito como instrumento para a proteção do meio ambiente. Antes de começar, como de praxe, vou fazer um rápido resumo do que abordamos na aula passada, para criar o link com essa aula e então nós aprofundarmos as discussões que faremos na aula de hoje. Eu vos lembro que na aula passada nós discutimos questões pertinentes à ética ambiental. O que se discutiu foi qual é o fundamento para a proteção ao meio ambiente e como é que essa proteção pode se dar. A ética, nós comentamos, ela é gênero. A ética, ela estipula padrões de conduta, normas de comportamento para os homens, e como espécies nós temos a moral e o direito. São espécies de normas éticas. Então, a ética é termo genérico. A moral é um padrão de conduta que não tem exigibilidade. Eu não posso ir ao Estado requerer que alguém se comporte em conformidade com padrões éticos que eu entendo como corretos. Então, a diferença substancial entre essas normas éticas, moral e direito é que o direito ele tem um aparato do Estado. Ele tem exigibilidade. Eu posso exigir que uma norma jurídica seja cumprida. Então, essa é a diferença substancial. Mas chama a atenção, principalmente para quem não é da área do direito, os nossos alunos já têm isso com frequência sendo debatido, é que a norma jurídica, pelo simples fato de ser jurídica, isso não leva a sua adesão automática. As normas jurídicas devem ser cumpridas, mas muitas vezes nós temos obstáculos nos caminhos que impedem, que dificultam o cumprimento dessas normas jurídicas. Então, o simples fato de haver uma norma jurídica já não implica no seu efetivo cumprimento. E o direito é uma técnica de organização da vida social que tem essa característica de que as suas normas devem ser elaboradas de forma democrática pelos representantes do povo. É assim que contemporaneamente as normas jurídicas têm se justificado e elas devem ser cumpridas. Mas muitas vezes a eficácia social, o cumprimento não é tão efetivo. Mas isso vai voltar a debate posteriormente. Então nós discutimos essas questões, discutimos a ética em um ponto fundamental, como tratar os aspectos da natureza e os outros animais que não os animais humanos. A ética sempre foi vinculada ao ser humano, regra de conduta para o homem, sempre em torno do homem girou e continua a girar. Só que agora uma nova perspectiva é imaginada, porque há a necessidade de ponderar a atuação do homem na natureza. Isso foi demonstrado com a análise da crise ambiental na aula anterior. Então, nós precisamos ter uma fundamentação teórica para exigir um novo padrão de comportamento para o homem. E assim será feito. Bom, no âmbito da discussão da ética ambiental, uma questão central é a noção de a quem assegurar estatuto moral. Estatuto moral é entender ser digno de proteção. Ser digno de proteção não porque é útil a outrem, no caso os outros animais, para o ser humano, mas porque tem valor intrínseco. Então a noção de valor intrínseco é vital e a rigor se concede ou se confere estatuto a quem é ciente, porque a ciência seria o critério definidor de valor intrínseco daqueles que podem ter estatuto moral. Então, esse critério é muito debatido, é um critério que não gera harmonia,
tanto porque há uma dificuldade em caracterizar a ciência, conforme a ciência evolui, a percepção de quem é senciente, de quem tem sentimento de dor, de prazer, tem variado. E, além do mais, também a ciência termina por afastar a possibilidade de estatuto moral aos entes holísticos. Então, as florestas, a natureza, os rios, que certamente a ciência não nos alcança, pelo menos com a ciência que hoje nós detemos, com a percepção científica que hoje nós detemos. Então, assim, a ciência é um critério muito combatido, muito debatido em doutrina, e é bem interessante atentar para esses aspectos. Bom, temos várias explicações para essa necessidade de proteger outros seres que não os seres humanos, e umas teorias com proposições mais radicais, outras menos radicais, como nós vimos na aula passada. Mas o fato é que há uma demanda atual frequente para que se proteja o meio ambiente, e a fundamentação necessária para que isso aconteça, para que as normas jurídicas tenham uma base, estão postas. Nós temos hoje, então, uma ética ambiental que tem se aprofundado e é nova, porque, repito, que a preocupação com ética, com a filosofia, com a sociologia ambiental é tudo muito recente. Então, mas é uma construção que tem sido muito acelerada. E hoje não há dúvida, nós já temos substratos para embasar normas jurídicas com o objetivo de proteger o meio ambiente. E aqui chegamos no núcleo central da aula de hoje. A nossa discussão será, então, sobre o direito como instrumento de proteção ao meio ambiente. O direito como instrumento de proteção ao meio ambiente. Então, o direito é não o único mecanismo para proteger o meio ambiente, mas é um dos mais eficazes. Não há dúvida que o direito é um dos mais eficazes. Como padrão de conduta que tem a sua exigibilidade assegurada, então eu posso ir ao Estado pleitear o cumprimento daquela norma de conduta, aquele padrão de comportamento. O direito é um dos mecanismos mais eficazes para a proteção do meio ambiente. Bom, como isso tem sido tratado nos outros países? O texto que vai ser debatido na aula de hoje referencia essa ideia, aponta de uma forma geral em diversos países como a proteção ao meio ambiente tem se dado. É preciso aqui destacar, eu não vou aprofundar porque a questão vai ficar para a análise do texto, mas é preciso aqui destacar que, preferencialmente, os países têm trazido para a sua Constituição a proteção ao meio ambiente. Então, a opção usual é constitucionalizar, ou seja, abordar na Constituição a proteção ao meio ambiente. Assim tem sido feito em inúmeros países, como vocês devem ter visto na leitura do texto. Agora, a forma de constitucionalizar ela é variada. Não há uma forma única de abordar a proteção ao meio ambiente na Constituição. Nós temos diversas maneiras de assim fazer. Temos países que constitucionalizaram, mas em perfil diferenciado. No Brasil, a opção que nós fizemos foi pela constitucionalização como direito fundamental. O caminho foi esse. A nossa Constituição estipula a proteção ao meio ambiente sadio, o faz no artigo 225, e o modelo seguido foi a fundamentalização, ou seja, considerar o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental. É preciso destacar que, de início, com a previsão do artigo 225, não havia tanto consenso quanto a esse aspecto, quanto à caracterização da proteção ao meio ambiente como um direito fundamental.
Um primeiro argumento que se utilizava para debater essa questão, para contra-argumentar essa caracterização como direito fundamental, é que nós temos um artigo específico na Constituição, que é o artigo 5º, onde são elencados os direitos fundamentais. E ali não estava, não está, ainda hoje, o direito ao meio ambiente sadio. Entretanto, o Supremo Tribunal Federal já consolidou a ideia de que a fundamentalidade não depende da sua localização topográfica na Constituição, mas da natureza em si. E o próprio artigo 5º abre uma cláusula para que se reconheça a existência de outros direitos que não os ali elencados, seja até fora da Constituição. Então, percebam que nós temos essa abertura e assim considerou o Supremo Tribunal Federal, que embora conste do artigo 225 e não do artigo 5º especificamente, onde estão elencados os direitos fundamentais, a proteção ao meio ambiente se caracteriza sim como um direito fundamental. Isso foi posto de maneira consolidada na Corte Maior em torno de 1995, há um acórdão que é o leading case da matéria, palavra do ministro Celso de Mello, definindo então a natureza do direito fundamental da proteção ao meio ambiente, do direito ao meio ambiente sadio. Lastreado no princípio da solidariedade social, lastreado nesse princípio, depois nós vamos abordar essa caracterização, o papel que tem o princípio da solidariedade na proteção ao meio ambiente. Então, lastreado nesse princípio, que é um dos fundamentos da República, o direito ao meio ambiente sadio é um direito fundamental. Então, é isso que consta da nossa Constituição, a despeito de não estar no artigo 5º. Mas o que significa ser direito fundamental? Direito fundamental é aquele direito que é inerente ao ser humano. É o direito que tem vínculo com a essência do ser humano. Por isso são assim definidos. Direitos que têm prioridade no seu reconhecimento e na sua efetividade. Então decorre dessa caracterização, dessa fundamentalidade, que a partir da definição de um direito como direito fundamental, é possível a exigência de prestações do Estado para a sua efetivação. Então, tratar um direito como direito fundamental faz decorrer dessa fundamentalidade a exigência de prestações do Estado. É possível acionar o Estado a fim de que ele torne efetivo aquele direito. Também decorre a proteção dos particulares diante do poder público e de terceiros. Se é um direito fundamental, eu posso me proteger do próprio Estado e de terceiros. Então, eu posso exigir que condutas que eventualmente ofendam a esse meu direito, que pode ser subjetivado, a proteção ao meio ambiente está atingindo a mim, eu posso, então, me proteger diante de conduta de particulares e do próprio poder público. Também, a partir dessa noção de fundamentalidade, se estabelece a paridade entre os indivíduos, é um direito que é de todos, e como tal, então se estabelece essa paridade, essa igualdade, que todos são protegidos, todos têm direito ao meio ambiente sadio e podem exigir essa atuação estatal com esse objetivo de efetivar a realização desse direito. E, por fim, a noção de fundamentalidade, ela irradia valores. São os valores fundantes da ordem jurídica. Caracterizar um direito como direito fundamental, em verdade, significa estabelecer um dos valores essenciais da Constituição. Vocês sabem que a Constituição ela emana normas e valores, não é, que são expressos em normas e princípios. Então, esses valores são fundantes. Então, sempre que eu for interpretar
a legislação, eu devo considerar esses valores fundamentais. Eu devo, então, considerar que aquele valor é um valor maior a ser protegido. Então, como eu vos disse, isso se deu a partir da firme posição do Supremo Tribunal Federal, em um acórdão que é de 95, o relator foi o ministro Celso de Mello. Esse acórdão foi proferido em um mandado de segurança 22164 de São Paulo, onde ali foi exposta a firme posição do Supremo em relação a essa caracterização, interpretando o artigo 225, que lhe expõe que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é um bem de uso comum, assim se define no artigo. O meio ambiente ecologicamente equilibrado é um bem de uso comum do povo, é um bem de todos, portanto, que é essencial à sadia qualidade de vida. E aí impõe-se ao poder público, mas não só a ele, a toda a coletividade, o dever de defender esse bem público e preservá-lo para os atuais e para os futuros, ou seja, para as presentes e para as futuras gerações. É assim que se prevê esse direito na ordem jurídica brasileira. A gente vai comentar um pouco mais sobre isso depois, sobre essa questão do impacto que teve essa previsão como direito fundamental na Constituição. Ela causou uma verdadeira revolução e colabora muito para a efetividade, a despeito de avanços e retrocessos, mas esse caminho que nós seguimos de transformar a proteção ao meio ambiente, ou o direito ao meio ambiente sadio como direito fundamental, foi um caminho que se mostrou de grande eficácia, de muito bons resultados. Pelo menos foi a experiência brasileira. Isso decorre da nossa realidade. Como eu vos disse, outros países optaram por outros caminhos, que é a temática do nosso artigo, mas eu gostaria de rapidamente citar que o caminho brasileiro também foi o caminho da Argentina. No seu artigo 41 na Constituição também prevê como direito fundamental. Assim também se deu com o Chile, no artigo 19, Colômbia, no artigo 79, Paraguai, no artigo 7º, e ainda outros países, Venezuela, Bélgica, Espanha, Portugal, também trata o direito ao meio ambiente sadio como um direito fundamental. E diversos outros países. Citei aqui mais países da América do Sul e alguns da Europa, como Espanha, Portugal e Bélgica, mas isso se dá na África, isso se dá na Ásia, no caso da Coreia do Sul, por exemplo. Nós temos na África boa quantidade de países que assim o fizeram, como a África do Sul, Angola e outros países. Então, foi um caminho de grande sucesso. Isso foi muito importante. A gente vai voltar a falar sobre isso para a efetivação do direito ao meio ambiente sadio no direito brasileiro. Mas outros caminhos existem. Há a previsão constitucional como dever estatal, assim ocorreu no Uruguai, no Peru, aqui na América do Sul, assim também se dá na Alemanha. Na Alemanha, o direito ao meio ambiente sadio é um dever estatal, não é um direito fundamental, é um dever estatal. Outros caminhos foram seguidos por outros países. Pode-se aqui citar o chamado giro ecocêntrico de Equador e Bolívia. O giro ecocêntrico de Equador e Bolívia. E o que esses países fizeram propriamente? O reconhecimento dos direitos da mãe natureza. O Equador e Bolívia foram os pioneiros. Essa perspectiva também é seguida na Nova Zelândia, então com a possibilidade de assegurar estatuto moral, portanto, à natureza. Uma pergunta que se deve fazer é sobre a eficácia desses caminhos. Nós vimos, e o texto complementa isso, que são caminhos diversificados, mas um primeiro ponto que eu vos trago para a discussão é que
possível dizer que um dos caminhos é mais eficaz ou mais adequado do que o outro? É uma primeira pergunta. E aí eu trago a seguinte ponderação. O direito ele é obra cultural. Ele é vinculado ao tempo e ao local em que deve ser aplicado. Então ele tem essa base. Então, imaginem que essa perspectiva boliviana ou equatoriana teria eficácia no direito brasileiro? Seria uma boa prática assim fazer? A nossa sociedade acolheria, e aí vem de novo aquela ideia, só ser norma jurídica não basta, não basta, não é? Lembrem que a eficácia social de uma norma jurídica será tanto maior quanto mais próxima dos valores daquele local, daquele povo, naquele momento histórico. Então, é verdade também que o direito serve para fazer transformações. O direito é um forte instrumento não só de manutenção do status quo, mas de transformação da realidade social. Mas é fato que o direito ele será ou terá uma eficácia social muito maior à medida em que haja sintonia entre as normas que são expressas e os valores de um povo em dado local. Então, falar em Pachamama na ordem jurídica brasileira, não sei se teria a mesma eficácia. Já comentamos sobre isso e foi um caminho que foi usado e, ao que me parece, com alguma eficácia nesses países. Trazer esse caminho para outras realidades, senhores, é que eu não sei se seria adequado. Não sei se seria adequado. Me recordo que nós temos um grupo de pesquisa que estuda essa temática no nosso programa, e nós estivemos em 2012 na Universidade de Paris 5, vamos fazer um seminário sobre o meio ambiente, e foi muito interessante, uma professora levou essa temática para discussão. E vejam, Paris 5 é denominada René Descartes. Então, a homenagem, o nome da universidade é René Descartes. E isso já demonstra o perfil, a rigor, das teorias que ali circulam. Então, primam pela racionalidade e por padrões diferentes. Então, a professora expunha a questão do direito da natureza, da Pachamama e tal, e causou um grande impacto. Boa parte dos professores não reagiu de maneira adequada na realidade deles, na visão deles. Não é que tenham debochado, não foi isso, de forma nenhuma. É o que eu vos digo, os caminhos são diferentes, os caminhos são diversificados. E o direito ele é instrumento de regulação da vida social. Na França não teria um bom resultado essa perspectiva. Tá? Então, nos países europeus em geral. E a mim parece também no Brasil. Não temos esse vínculo típico com a terra. O que não quer dizer que o nosso caminho não possa ser eficaz para proteger o meio ambiente. Pode ser eficaz. Pode ser eficaz. Tá? Então, que se entenda isso, a gente vai voltar a esse debate na abordagem do texto. Mas fica a pergunta, um caminho é mais eficaz ou mais adequado que o outro? Então, tem que atender às realidades culturais. É isso que se recomenda. Tá? Bom, dentro desse contexto, uma abordagem que não pode deixar de ser aqui tratada é que, como assim foi na França, o debate lá travado, esses grupos têm se expandido. Tem hoje muitas pessoas que defendem a utilização desses mecanismos, extensão de estatuto moral a entidades holísticas. Há quem hoje lute por uma postura mais incisiva da ONU na proteção desses direitos, mas foi boa reflexão da aula passada sobre o próprio conflito que pode se dar do ponto de vista teórico entre
a proteção dos direitos da natureza e o direito dos animais. Vejam que essa proteção não pode se dar de qualquer modo, tem que haver uma sintonia a fim de que se evite a contradição e mesmo que cause prejuízo à proteção de uma forma geral do meio ambiente. Então, é importante estar atento e não deixar de buscar sempre a coerência na construção teórica e importar caminhos ou teses jurídicas de outros países pode não ser o melhor caminho. Em suma, trazer para a nossa Constituição a proteção dos direitos da natureza com o Estatuto Moral, a mim parece que não seria um bom caminho. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês e o que pensam a respeito disso, inclusive à luz do texto que foi passado para leitura. Ok? Bom, mas voltando à opção brasileira, a nossa opção ela é antropocêntrica, não há dúvida sobre isso. O que a Constituição brasileira estipulou foi o antropocentrismo, como dizem alguns doutrinadores, o professor Morato Leite, da Universidade de Santa Catarina, antropocentrismo alargado. Alargado por quê? Porque não é vinculado apenas ao homem, mas protege além do homem, procura ir além do homem. Mas a perspectiva é sempre centrada no homem. Esse é o perfil da nossa Constituição. Então, nós protegemos o meio ambiente, nós o tornamos um bem comum, que deve ser protegido pelos particulares e pelo poder público, há mesmo um dever fundamental de proteger o meio ambiente, atribuído aos particulares e ao poder público, mas a perspectiva é que tem que ser ponderada. O espaço que tem aqui de luta é que essa proteção deve se dar para o próprio bem do homem, como instrumento, ou essa proteção deve ser feita em razão do estatuto moral de alguns outros seres que não seres humanos. Essa discussão cabe, essa discussão pode ser feita. É por isso que aqui e acolá se houve, então, como debatemos na aula passada, notícia da interposição de uma ação, um habeas corpus, para liberar um macaco que vive no circo, enjaulado, no zoológico, ou medidas desse tipo. Então, que ainda há algum espaço para delimitar, sabendo que a nossa Constituição ela é antropocêntrica, mas há espaço para ver, bom, mas isso é apenas para o homem como estatuto moral exclusivo ou é possível reconhecer para outros, não é? Ou seja, a proteção da natureza é instrumental ou não para o homem? É uma questão que suscita muitos debates ainda, muitos debates. Bom, e é dentro desse contexto que se discute a ideia de um Estado ecológico, ou um Estado democrático ambiental, um Estado de direito ambiental. Estado de direito ambiental. Essa discussão sobre o Estado ecológico, o Estado de direito ambiental, ela é muito atual, ela se centra na questão central de definir qual o peso que tem a proteção do meio ambiente na nossa ordem jurídica. Eu vos falei que a previsão da proteção ao meio ambiente é feita no artigo 225. O artigo 225 ali define que o direito ao meio ambiente sadio é um direito de todos, como um direito fundamental. A proteção ao meio ambiente também é prevista no artigo 170, mas aí como um princípio da ordem econômica, é um dos princípios que regulam a ordem econômica, e a discussão sobre vivermos ou não em um estado de direito ambiental, qual é o peso que a proteção ao meio ambiente tem. Ela é central na ordem jurídica, ela impede, por exemplo, o exercício de algumas atividades econômicas. Se assim é, nós temos ou vivemos em um estado de direito ambiental. Se não, então não vivemos. Temos a previsão de proteção, mas essa proteção não é central. Sempre deve ser ponderada diante de outros valores também previstos na Constituição, também regulados, também protegidos na nossa Constituição.
Então, é essa discussão sobre o Estado de Direito Ambiental, que é uma discussão muito interessante, tem diversas perspectivas também, algumas mais radicais. Bosman, que a gente vai estudar o livro dele sobre sustentabilidade, é um que defende uma noção de Estado ecológico mais aprofundada, dando mesmo centralismo à proteção ao meio ambiente no contexto da atuação, ou seja, a proteção ao meio ambiente vincularia as atividades econômicas, e outros que defendem que, em verdade, nosso estado de coisas ainda é utópico. O estado de direito ambiental é utópico. Ele não é real, a nossa legislação atual não permite essa vinculação. Tá? Mas dá uma boa discussão a partir da leitura dos artigos 170 e seus diversos incisos, tá? E parágrafos. O artigo 170 narra os princípios que regem a ordem jurídica, que regem a ordem econômica, ou seja, como a economia deve ser praticada, como as atividades econômicas devem ser realizadas, e entre esses princípios ali está a proteção ao meio ambiente. Então, essa discussão vai ser feita também mais avante em nossas aulas. Tá? Um ponto que nós temos que discutir aqui, vimos, a proteção ao meio ambiente é um direito fundamental. Isso está aqui definido e vai ser objeto de debates na nossa aula. Mas um ponto que merece maior destaque é a própria conceituação do que é meio ambiente. A própria conceituação do que é meio ambiente. Vejam, é um conceito jurídico indeterminado. O que é que isso significa? Que é um conceito que deve ser preenchido pelo intérprete. Isso é interessante porque permite a sua constante atualização. Os conceitos jurídicos indeterminados são conceitos que o direito traz, são abertos, porque na hora de interpretar, eu vou preencher o seu conteúdo, eu vou definir o que é que isso significa. Então, isso permite a sua constante atualização, mas ao mesmo tempo traz insegurança jurídica. Essa técnica de conceitos indeterminados é a técnica legislativa mais atual. De praxe, tem-se utilizado desses conceitos abertos como uma forma de ter o seu conceito preenchido, e a norma não fica velha, porque eu posso sempre atualizar, mas traz alguma insegurança jurídica. E é fato que a doutrina tem divergido sobre o alcance do conceito, se o conceito de meio ambiente deve ser restrito, ou seja, vinculado somente ao seu viés físico ou natural, ou se esse conceito ele deve ser mais amplo. Então, discute-se o alcance, discute-se a utilidade da conceituação mais ampla, se essa conceituação em dimensões, em elementos, seria interessante ou não. Especula-se que a amplitude demasiada do conceito poderia fragilizar a proteção do meio ambiente natural, do meio ambiente físico. Um tema interessante a se discutir. Mas, olha, é fato que o conceito de meio ambiente ele pode se desdobrar em diversas dimensões. Como o meio ambiente natural, meio ambiente físico, né? O meio ambiente natural é uma primeira dimensão. O meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Mas, ao mesmo tempo que ele se desdobra nessas feições, ele não deixa de ser único. E é o que tem sido reconhecido pela doutrina brasileira. Observem a definição legal de meio ambiente, onde é conceituado o meio ambiente. A Lei 6.938,
que é de 81, uma lei antiga já, a 6938, que é de 31 de agosto de 81, em seu artigo 3º, ela prevê que meio ambiente, para os fins narrados na lei, entende-se como um conjunto de condições, leis, influências e interações. Então, condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permitem, abriga e rege a vida em suas formas. É uma definição bem aberta, uma definição bem ampla, que alberga diversos significados. Com efeito, o meio ambiente não se constitui apenas pela biota, solo, água, atmosfera, fauna, flora. Isso, em verdade, se convenciona chamar de meio ambiente natural. Então, quando se cuida da biota, que inclui solo, água, atmosfera, fauna, flora, isso é o meio ambiente natural. Mas há de se reconhecer o meio ambiente cultural. São os bens da natureza material e imaterial, patrimônio histórico, cultural, artístico, paisagístico. Então, eles compõem o que se conhece como meio ambiente cultural. Então, sejam tomados individualmente esses elementos, patrimônio histórico, bens da natureza material e imaterial, cultural, artístico, paisagístico, sejam tomados de forma individual ou em conjunto, porque eles levam a referência à nossa identidade, a ação, a memória dos grupos da sociedade. Então, isso é um meio ambiente cultural. O meio ambiente construído, o meio ambiente seja urbano ou rural, e o meio ambiente do trabalho, que é o seu quarto elemento. Então, são aspectos do meio ambiente que, de uma forma geral, se contrapondo ao meio ambiente natural, são artificiais. A gente tem uma feição que enquadra o meio ambiente natural e 3 perspectivas que se tem para o meio ambiente artificial, incluindo a cultura, não é? Incluindo o meio ambiente do trabalho e incluindo o meio ambiente construído, seja urbano ou rural. Então, temos aí perspectivas que são diferentes e todas consideradas como meio ambiente. Então, é fato que essa perspectiva mais ampla ela é real. Ela é real. Não se pode dizer que ela não existe. Vejam, no Brasil, verifica-se que o meio ambiente natural é o que agora há pouco comentamos, é o que é previsto no artigo 225. 225 no caput, no parágrafo 1º, nos incisos 1º, 3º e 7º. Ali está a previsão do meio ambiente em feição tipicamente natural. Tipicamente natural. Mas olha, a própria Constituição faz uso da palavra meio ambiente em outros significados. Meio ambiente construído, meio ambiente feito pelo homem, é protegido pelas normas que são dispostas nos artigos, no próprio 225, no 182, no 21, inciso 20. O meio ambiente cultural está previsto no artigo 216, ali se protege o meio ambiente cultural. E o meio ambiente do trabalho é regido pelas disposições do artigo 200, especificamente no inciso 3º. Então, nós temos na nossa ordem jurídica albergados esses 4 conceitos do que é meio ambiente. Não é? São feições diferentes do que é meio ambiente e ali se tem essa perspectiva clara de que é uma noção maior do que o ambiente meramente físico. Há um autor chamado Ricardo Luiz Lorenzetti. Ricardo Lorenzetti, ministro da Corte Suprema
argentina. Tem uma obra muito interessante chamada Teoria Geral do Direito Ambiental. Essa Teoria Geral do Direito Ambiental, ela tem na nossa biblioteca, na faculdade, faz ponderações sobre a construção e evolução da ideia de meio ambiente e a relação com o direito civil. Muito interessante, eu gosto muito desse livro. E nessa obra, o Lorenzetti defende o seguinte: o meio ambiente é um macro-bem, é um bem maior, um macro-bem. É um sistema que é composto de diversas partes, composto por diversos elementos. Esses elementos são micro-bens. A fauna, a flora, a cultura e vários outros, os quais formariam subsistemas, que mantêm relações em seus próprios âmbitos, internamente, e relações com os demais subsistemas, assim como com o composto geral, com o macro-bem. Então, essa percepção do Lorenzetti é muito interessante porque, a mim parece, é que mais expressa essa realidade do conceito de meio ambiente, considerá-lo como um macro-bem, em que eu tenho diversos subsistemas com regulações específicas, mas há uma comunicação desses subsistemas entre si com o composto também, com o todo, como um macro-bem. E no contexto dessas relações entre partes, e delas com o conjunto, então são formados regimes jurídicos de proteção individual. Cada microbem ele é regido por princípios uniformes. Tem regras próprias. Veja o Código Florestal, o Código das Águas, a regulação da proteção à criação cultural. Então, eu tenho as regras específicas de proteção ao trabalho. Então, eu tenho microbens com regimes específicos. É evidente que a compreensão da ampla noção de meio ambiente não importa que se não reconheça que esses sistemas têm uma influência recíproca. Eu reconheço a noção de meio ambiente mais ampla, reconheço que em cada um de seus elementos e subelementos até, como a flora e a fauna, subelementos do meio ambiente natural, há uma regulação específica e que essas regulações têm princípios próprios, mas eles são intercomunicantes com os demais subsistemas e com o próprio todo. Cada um desses regimes exerce influência significativa sobre o outro. Então, demanda-se uma análise que seja conjunta, ou pelo menos, como destaca José Roberto Marques, é outro autor que aborda a matéria, e que essa análise pode ser pelo menos paralela. Pelo menos paralela. Que eu analise essa questão sobre esses aspectos. Então, me parece que essa noção de macro-bem define com clareza qual é a perfeita caracterização do meio ambiente, como ele deve ser considerado em seu conjunto, em seu contexto. A mim parece que isso é dado, é um fato. O meio ambiente tem essas características, ele é mais amplo do que o meio ambiente puramente físico. Mas, considerada essa questão definida, essa possibilidade de perspectiva do meio ambiente, ou de análise do meio ambiente, de abordagem do meio ambiente de maneira ampla, o que se discute agora é quais os efeitos disso. Seria útil essa definição mais ampla? E aqui reproduz um debate que é bem intenso, já foi e ainda hoje é bem intenso,
no direito português sobre a utilidade da definição ampla de meio ambiente. Ali debatem dois grandes autores ambientalistas. Um deles é o Canotilho, professor da Universidade de Coimbra, que um constitucionalista que depois de algum tempo terminou também por esverdear a sua obra, mas não em sentido pejorativo. Alguém que começou a ter também preocupações com o direito ambiental, defende que é útil a definição ampla. Para ele, para Canotilho, um Estado ecológico ele pressupõe uma concepção de meio ambiente que seja integrada ou integrativa. E por consequência disso, um direito também integrado no ambiente. Ele aponta que há uma necessidade de uma proteção global e sistemática, que não se reduz à defesa isolada dos componentes ambientais naturais, como a água, a luz, solo, subsolo, flora, como eu vos falei, ou a proteção isolada dos componentes humanos, paisagem, patrimônio natural e construído, a poluição, trabalho. Então, na visão de Canotilho, essa concepção integrada há de prevalecer. Ele destaca que a concepção mais ampla é mesmo pressuposto para a caracterização do Estado de Direito Ambiental. Canotilho expõe essa linha de argumentos em uma obra que foi coordenada pelo professor José Rubens Morato Leite e pela Eline Civini Ferreira, que é Estado de Direito Ambiental, Tendências. Então, uma obra já tem algum tempo, tem uns 10 anos mais ou menos, Estado de Direito Ambiental, Tendências. E ali o Canotilho escreveu um artigo chamado Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada. Estado Constitucional Ecológico e Democracia Sustentada, que então defende essas concepções. Então ele diz que a concepção mais ampla ela é mesmo um pressuposto para a caracterização do Estado de Direito Ambiental, acarretando consequências como uma significativa alteração quanto ao modo e quanto à extensão de atividades e projetos que necessitam de regulação, apontando que não se restringe ao controle dos riscos, instalações ou atividades, mas cuidando-se do controle de todo o processo produtivo. É mais abrangente do que a mera proteção ao meio ambiente natural. Uma outra consequência seria a passagem da compreensão monotemática para a multitemática dos direitos e interesses. E, por fim, defende o Canotilho que haveria uma diferente utilização dos instrumentos jurídicos, com a compatibilização de instrumentos imperativos e cooperativos, de acordo com as condições de realização e com mecanismos de controle dos resultados, a partir de uma abordagem mais ampla, mais genérica. Então, ele é francamente favorável nesse debate a esse conceito mais amplo, a que se tenha essa percepção mais ampla de meio ambiente. Bom, mas para não ficar com apenas uma visão sobre o debate, falei que era um debate no direito português, a professora Carla Amado, esta é da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, defende a visão diferente. Carla Amado publica com frequência no Brasil, defende a posição que agora vou abordar em um livro chamado Direito Ambiental, o ambiente como objeto e os objetos do direito do ambiente. Título interessante, Direito Ambiental, o ambiente como objeto e os objetos do direito do ambiente. Uma obra publicada pela Juruá, em 2010. Então ela se posiciona de forma diferente.
A Carla Mado defende que apenas em relação aos recursos naturais é que se pode falar em solidariedade geracional. Não se pode misturar a finalidade de proteção de valores civilizacionais, valores da civilização, com valores ecológicos. Ou seja, não se pode misturar obra humana com obra natural. E que só, portanto, só se pode falar em solidariedade geracional com recursos naturais. E a autora defende que a ampliação do conceito do meio ambiente fragiliza a proteção do meio ambiente natural. Defende que a única via possível para dar ao direito do ambiente a força necessária à formação de uma ética de responsabilidade é optar de forma decisiva pela redução do seu objeto. Ela defende que essa ampliação não tem justificativa, não deve ser acolhida. Não deve ser acolhida. Bom, a posição merece respeito, não há dúvida, mas na minha visão, o conceito há de ser o mais amplo. Nós comentamos que a jurisprudência e doutrina têm admitido essa visão mais ampla. Não há dúvida, em diversos acórdãos do STJ, esses conceitos têm sido assimilados. Então, a noção de meio ambiente do trabalho é consolidada. Não há dúvida, existe essa feição de meio ambiente. Meio ambiente artificial também. Não há dúvida sobre a existência desse conceito, dessa perspectiva de meio ambiente. Há um acórdão muito interessante, que é a do TJ de São Paulo, uma discussão sobre uma lei municipal que dispunha sobre a ordenação dos elementos que compõem a paisagem urbana no município de São Paulo. E nessa ação, o julgamento foi em maio de 2008. Nesta ação especificamente, é dito de forma muito clara que a matéria é de natureza ambiental e que a sua finalidade é adequar a função da propriedade em função da paisagem urbana que se relaciona com o uso comum do povo. O meio ambiente artificial aqui sendo reconhecido. Não há dúvida nessa perspectiva, então, além do meio ambiente do trabalho, do meio ambiente artificial. Agora, muito interessante, é uma outra ação em que se reconhece o meio ambiente cultural. Foi interposta uma ação civil pública, já comentei isso com vocês, eu gosto muito desse caso, uma ação civil pública, foi interposta pelo Ministério Público contra a Federação Paulista de Futebol. Essa ação, ela envolvia a Federação Paulista e torcidas organizadas. Houve indeferimento da petição inicial e o argumento central para o indeferimento da petição inicial é que não se podia fazer uso da via processual da ação civil pública para aquele tipo de demanda. Qual era a demanda? Proteção da cultura. Definia-se o futebol como cultura, como cultura no Brasil, e vejam os aspectos territoriais como são importantes, e que a atuação das torcidas organizadas era ofensiva a esse contexto. A violência,
afastando as pessoas dos estádios. Isso estava comprometendo esse aspecto cultural do Brasil. E, portanto, entrou-se com a ação civil pública para criar parâmetros de atuação de comportamento das torcidas organizadas. O juiz de primeiro grau indeferiu de plano inicial, entendendo que não era possível utilizar-se da ação civil pública, instrumento processual típico da proteção do meio ambiente físico. Isso não está dito na lei da ação civil pública, mas é o uso comum. Ela foi criada para isso. Não é? O que é que fez o Tribunal de Justiça? Modificou a decisão e concedeu a antecipação de tutela para determinar padrões de comportamento das torcidas organizadas, entendendo que trata-se de meio ambiente cultural. A matéria é ambiental e pode-se usar a ação civil pública. Percebam, portanto, que a abordagem não é puramente teórica. A caracterização do meio ambiente em uma ou outra feição, leva à possibilidade de utilização de mecanismos processuais. Então, o que é que se tem, em verdade? É que a proteção ao meio ambiente foi construída e evoluiu substancialmente a partir da demanda da necessidade de proteção do meio ambiente físico. Foram criados instrumentos próprios para isso, como a ação civil pública. Para quem não é da área, portanto, tem uma ação de caráter coletivo, que permite a proteção dos direitos que tem essa mesma perspectiva, que não atinge a uma pessoa só. Então, são focados especificamente em determinados bens, como a área consumerista e na área do meio ambiente, a princípio do meio ambiente físico. Então, essa construção, esse instituto e diversos outros que foram construídos nessa perspectiva de proteger o meio ambiente físico, eles são úteis demais à proteção das outras formas de meio ambiente. Então, essa evoluída possibilidade, não é? Esses instrumentos evoluídos, esses apetrechos processuais que nós temos para utilizar na proteção do meio ambiente físico, podem ser utilizados na proteção dos demais aspectos do meio ambiente, das demais feições de meio ambiente. E não me convenço de que isso seja ruim, ou que fragilize a proteção do meio ambiente físico. Eu estou, em verdade, estendendo essa proteção para outros olhares de meio ambiente, né, outras perspectivas, outras feições do que é meio ambiente, mas isso não fragiliza a proteção ao meio ambiente natural, de forma alguma. E diversos outros avanços que foram construídos na jurisprudência, com inversão do ônus da prova, como a imprescritibilidade do direito, né, da reparação do dano, a não possibilidade de aceitação do fato consumado, avanços jurisprudenciais nessa temática, senhores, me parece que enriquecem enormemente a proteção dos demais aspectos do meio ambiente, que também merecem proteção. Então, essa perspectiva, ela, a me parece, e aí tomando posição no debate a favor da percepção que tem Canotilho, é de que é favorável, é interessante essa conceituação. A conceituação é pacífica, ela é ampla. O debate é sobre quais os efeitos que decorrem disso. Me parece que os efeitos são positivos. Não vislumbro os efeitos nocivos apontados pela professora Carla Amado, não vislumbro como isso possa fragilizar essa conceituação ampla e utilização desses mecanismos de proteção do meio ambiente natural em outras perspectivas do meio ambiente, como isso possa ser fragilizado por essa mera ampliação. Não percebo assim. Em verdade, a luta que é travada hoje é uma luta pela preservação do meio ambiente em todos os seus aspectos, seja físico, e essa fragilização não decorre de uma extensão desmedida ou descabida de forma alguma. O que se tem, em verdade, é uma reação
daqueles que entendem que a produção econômica é o elemento mais importante, que deve preponderar, que deve a atividade produtiva ser realizada a qualquer preço, o que não cabe. Então, essa fragilização decorre de outros fatores. Os inimigos são os mesmos de quem busca a proteção do meio ambiente, em qualquer de seus aspectos. Então, proteger a história, a cultura, é tão importante quanto proteger os aspectos físicos. E não há excludência, como foi visto na obra de Lorenzetti. A noção de macrobem explica do ponto de vista teórico todo esse conceito. Não é? Explica do ponto de vista teórico essa relação que se dá entre o todo e as suas partes. Essa relação de complementariedade. Esses regimes específicos que são bons, é bom que existam. É bom que existam regimes específicos, porque por meio deles eu trato das especificidades da proteção da fauna, da flora, da água, mas também preciso de uma proteção específica da cultura, do trabalho, da paisagem, do meio ambiente construído. Então, e os princípios comuns aproveitam a todos. Aproveitam a todos os regimes de proteção. E os instrumentos processuais, como se viu na hipótese do meio ambiente cultural, do futebol, também. São elementos que agregam, são elementos que permitem uma proteção mais ampla. Me parece que só temos a ganhar com esse contexto. Aproveitando, em verdade, as outras feições do meio ambiente, se aproveitando do grande avanço que teve o meio ambiente natural. Isso é positivo, na minha visão. Gostaria de saber a opinião de vocês sobre essa temática, que é muito interessante. Muito interessante. Bom, nas aulas que vão se seguir, especificamente na próxima, vamos falar um pouco mais ainda sobre a questão do Estado de Direito Ambiental, o que é que ele significa, também cuidando um pouco de uma perspectiva internacional, nacional e internacional, e como a gente vai comentar em sala com vocês, definindo o texto da próxima aula. Então, essa nossa aula é a aula do dia 14, segunda-feira, e no dia 21 nós vamos continuar abordando a questão do Estado de Direito Ambiental. Aí já focando um pouco mais no princípio da solidariedade e da caracterização do que é esse Estado de Direito Ambiental, se ele é meramente utópico, se já há algo de concreto, e vamos avançando no nosso conteúdo. Então, um abraço a todos, vamos aos debates agora, não esqueçam da leitura do texto também, já passado há algum tempo. Um abraço a todos e até logo mais.